pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara Kramer e hoje estamos aqui no canal da Pinguim porque eu quero ensinar este maxi cardigan com a linha Giga nas cores da Copa, porque estamos em tempos de Copa. Eu usei as cores Terabyte, que é o verde, e Yellow Byte, que é amarelo, mas é claro que se você não tiver a fim de fazer nas cores da Copa, né? Algumas das cores que eu tô vendo aqui que eu acho que vão ficar legais. Eu acho que esse verde, o Terabyte, junto com o rosa, que é o Byte, acho que ia ficar mega fofinho. O Kilobyte, que é o azul, com o Byte, também acho que ia ficar uma graça. Os dois azuis, o Kilobyte mais o Gigabyte juntos, também super legal. Uma combinação assim, uau! Acho que seria ou o Ultra Byte, que é o laranja, mais o Gigabyte, que é o azul royal. Acho que ia ficar escandaloso. Ou também o Yotabyte, não sei. O roxo junto com o laranja também. E o céu é o limite, né? Todas essas cores aí. Tem uma cartela de cores legal, interessante, umas cores bonitas. Então dá pra fazer com várias cores. E é muito rápido, gente. Eu fiz isso aqui em 1h30. A gente vai usar 3 novelos do amarelo e 4 novelos do verde. A gente vai precisar também de tesoura, claro, e mais nada, porque a gente vai fazer com a mão, a gente não vai usar agulha. Então, aí a estrutura da peça vai ser o seguinte, a gente vai fazer primeiro frente e costas e a gente vai fazer elas juntas. O formato vai ser assim, que tem que ficar o nosso primeiro pedaço de coisa que a gente vai fazer. E aí a gente vai começar por aqui as nossas correntinhas. E eu vou fazer 23 correntinhas pra chegar nesse tamanho aqui que eu quero. Aqui eu vou fazer 4 carreiras. Né? É, na verdade, assim a orientação. Com esses 23 pontos, são 23 correntinhas mais uma para subir a altura da carreira, né? Então, aqui são 4 carreiras com 23 pontos. Aqui eu vou parar no 12º ponto, então aqui vai ter 12 pontos só. Aí, com 12 pontos, eu vou fazer 3 carreiras aqui. E aí, aqui, de volta, a gente vai fazer novamente os 11 pontos que faltam para chegar em 23 de novo. Então, aqui vai ter 23 pontos de novo. E aí, a gente vai fazer 4 carreiras com 23 pontos novamente, entendeu? Essa é a estrutura da primeira parte, e aí depois a gente vai fazer as mangas e acrescentar elas aqui nas laterais, tá? Mas só depois isso, por enquanto, a gente vai fazer isso daqui. E os pontos que eu vou usar com aquela textura bonita, vai ser uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto baixíssimo, alternando elas sempre na alcinha de trás da carreira anterior. Vou mostrar pra vocês. E assim, eu não sei se você tá acostumada a crochetar com a mão. Se você não tiver, eu acho legal fazer uma amostrinha assim, com uns, sei lá, 7 pontos e aí ir crescendo, só pra pegar o jeito da tensão. Aqui, nessa peça, a gente vai combinar uma carreira de ponto baixo com uma carreira de ponto baixíssimo na alça traseira da carreira anterior. Eu vou mostrar como faz adiante no tutorial, mas eu recomendo fortemente que antes de começar, antes de ir pra peça, apesar dela ser uma peça rápida, e acho que também não tem problema nenhum desmanchar se você não gostar e fazer de novo, é sempre melhor fazer uma amostra, né? Uma economia de tempo aí. Então é isso, meninas! Vamos para o tutorial! E eu vou primeiro fazer as correntes. E pra fazer na mão, a gente vai fazer exatamente igualzinho, idêntico. A gente faz com a agulha, só que com a mão. Então, a gente faz um nozinho e aí passa aqui por cima do nosso dedo que vai servir de gancho e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e mais um para subir a altura. Ó, uma correntona bem lindona. Aí aqui no segundo ponto, a partir da agulha, que no caso é a mão, mas eu tô acostumada a falar agulha, a gente vai introduzir aqui o nosso deducho, que serve de agulha.
vai puxar uma vez, laçar lá e puxar de novo, fazendo um ponto baixo. Então, essa primeira carreira vai ser um ponto baixo em cada corrente, lá até o final. Aqui, o último ponto. Essa linha pode ser um pouquinho difícil de ver, então para marcar o primeiro e último ponto, eu vou usar aqui a piranha, mas você pode, óbvio, usar um marcador de pontos de verdade. E eu vou marcar o primeiro ponto da carreira também, devia ter marcado na hora que eu fiz, pra gente não se perder. Então, ó, estamos aqui, vamos para nossa segunda carreira. Então, a gente vai subir uma corrente aqui, aí a gente vira. E onde está a nossa piranha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, a gente vai fazer os pontos todos na alcinha de trás. Então, em vez de botar aqui entre o Vzinho, né, entre as duas alças, que é onde a gente geralmente insere o ponto, a gente vai inserir só aqui, nessa alça, e vai puxar direto o ponto baixíssimo. Ó. Aqui, ó. Alcinha de trás, sempre. De novo, esqueci de marcar o primeiro ponto, mas é bom marcar porque é muito fácil se perder nessa linha. Por ela ser bem fofucha, o primeiro e o último ponto ficam um pouco confusos. Aí a gente vai fazendo ponto baixíssimo até o final da carreira. Aqui tira a nossa pironha e o último ponto baixíssimo da carreira. Agora, para nossa próxima carreira, terceira carreira, a gente vai fazer ponto baixo de novo. A gente vai sempre alternar ponto baixo e ponto baixíssimo. A gente vira, só que a gente vai alternar ponto baixo, ponto baixíssimo, mas a gente sempre, a partir de agora, vai usar a alça de trás da carreira anterior para fazer o nosso ponto. Então, agora uma carreira de pontos baixos, sendo a nossa terceira carreira. E aí, depois dessa carreira aqui, a gente vai fazer uma carreira de pontos, mais uma carreira de pontos baixíssimos, totalizando as nossas 4 carreiras aqui primeiras. Ó, temos as nossas 4 carreiras prontas. Isso aqui ficou com 20 centímetros de largura. Essa parte daqui da nossa peça, ela vai ser, na verdade, assim. E aí a manga vai fechar e aqui vai ficar na frente e aqui vai ficar atrás. Então isso, na verdade, no corpo, é a parte da frente aqui, ó. Esse é o formato da nossa peça. E essa parte amarela aqui é a largura dessa parte amarela aqui, que no meu deu 20 centímetros, é essa parte aqui, ó. Então, essa parte aqui com 20 centímetros. Ainda vai botar um pouco mais, que a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo aqui em volta de verde. Mas, por enquanto, é isso. Então, se você quiser fazer mais largo, você aumenta uma carreira aqui. E aí, lembrando que quando a gente for fazer o outro lado, quando a gente aumentar os 11 pontos de volta, aí você tem que fazer o mesmo número de carreiras aqui que você fez aqui. Show? Show. Mas agora, então, para fazer a nossa diminuiçônica, eu tô aqui, né? Finalizei a minha carreira de ponto baixíssimo. Então, a próxima carreira é ponto baixo. Sobe uma corrente. E aí, eu vou fazer apenas 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. As costas são realmente um pouquinho mais altas do que a frente, tá? Isso é normal, tanto em tecido quanto nas minhas modelagens de crochê eu sempre faço assim. Agora eu pego o meu marcador de pontos que tava aqui, não preciso mais dele ali.
ponho ele no meu último ponto aqui. Aí agora as próximas 2 carreiras a gente vai fazer como a gente estava fazendo, né? Alternando ponto baixo e ponto baixíssimo, só que a gente vai fazer agora só com 12 pontos. Então a próxima carreira, ponto baixíssimo e a seguinte, ponto baixo. Na nossa terceira carreira aqui com 12 pontos, que eu fiz de pontos baixos, agora a gente precisa ter 23 de novo. Então, aqui no finalzinho da nossa carreira, eu vou botar isso aqui para marcar, para eu saber que aqui é o final da carreira. Eu vou aumentar mais 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... mais um para subir a altura do ponto. E aí, nessas correntes, a gente vai fazer ponto baixíssimo, porque aqui a carreira anterior, por mais que ela tenha sido só até a metade, ela foi de ponto baixo. A próxima, então, tem que ser de ponto baixíssimo. Então, a gente vem na corrente e faz 11 nas correntes. E agora, quando chega aqui na peça de novo, a gente continua com os pontos baixíssimos ali até o final. Já tá aparecendo o que a gente se propôs a fazer. Então, aí, para completar aqui, agora a gente faz mais 3 carreiras, que é uma de ponto baixo, mais uma de ponto baixíssimo e a última de ponto baixo. Aqui, ó, o último pontinho de todos. Posso cortar minha linha e puxar. E aí, por enquanto, a gente tem isso, algo parecido com colete. Vamos fazer as mangas para encaixar elas aqui. As mangas eu vou fazer no verde. Aí as mangas vão ser apenas retângulos e eu vou começar pela altura dela, que vai ser 9 correntes, mais uma, né, para dar altura, mas são 9 pontos por 13 carreiras. Daquele mesmo jeito, alternando entre ponto baixo e ponto baixíssimo. 9 correntes. Nove. Mais uma para dar altura. E eu vou começar com o ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo não, com ponto baixo, desculpa. Próxima carreira, ponto baixíssimo na alça de trás. E assim a gente segue, alternando ponto baixo e ponto baixíssimo, sempre na alcinha de trás da carreira anterior, por 13 carreiras no total. Ó, nossa primeira manga com 13 carreiras. Agora eu vou cortar aqui. E para manga, a gente precisa fazer não só um retângulo, a gente precisa de 2, porque afinal, 2 mangas, né, meninas? E aí agora para botar a manga na peça é o seguinte: as nossas peças têm um lado mais bonitinho e um lado mais feinho.
Então, o lado mais bonitinho é o lado direito, obviamente. E o lado feio é o lado do avesso, claro. Então, eu venho aqui com a minha peça do lado direito, aqui, assim. Tá dando pra ter uma noção? Assim, e a nossa manga também do lado direito. E a gente vai posicionar assim, de um jeito que fique a mesma quantidade de pontos pra fora aqui e a mesma quantidade de pontos pra fora aqui. E no caso meu aqui vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou marcar aqui. E também 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, aqui nesses pontos, a gente vai costurar. Eu vou usar esse rabicó. Aí, quando a gente vier costurando a manga, a gente tem que ter o cuidado de pegar duas negócios assim, ó. A gente vem, pega duas negócios aqui. E aqui também. É bom a gente pegar duas linhas. Para que ela não fique repuxando depois, porque ele fica muito gordinho. E aí, se uma parte ficar muito fininha, se não pegar dois, uma parte fica muito fininha e não fica muito bom. Bom, esse aqui acabou. É só vir com mais verde aqui onde esse ia sair. Aqui na peça eu procuro fazer uma costura em cada ponto, mas aqui na manga eu vou mais assim, feeling. Só tem que deixar esses 6 aqui pra fora e depois a gente vai costurar um no outro. E aí precisa ter o mesmo número de pontos. E pra fechar tudo, a gente dobra aqui assim, ó, no meio, a manga no meio também. E a gente posiciona aqui, ó, esses aqui juntos. Tipo esse último cesto aqui, junto com o primeiro. E vem costurando aqui também. Vou aproveitar desse rabicó aqui também que ficou, pra costurar esses aqui. E aqui na manga, vou aproveitar desse rabicó verde aqui e vou costurar a manga também, um ponto no outro. E aí, por enquanto, vai ficar assim. Pra fazer, agora a gente já vai pros acabamentos. Meu Deus, é muito rápido. E o primeiro acabamento que eu quero fazer é uma carreira de pontos baixos aqui em verde, fazendo um ponto equivalente a cada carreira, assim, ó. Eu vou adicionar a linha aqui, subo uma corrente e faço um ponto baixo em cada buraco aqui que eu encontrar. Eu posso fazer um ponto baixo. O ideal é que a gente tenha 13 pontos aqui. Aí, o último ponto aqui, eu vou puxar a linha e fechar ele aqui com o primeiro de uma forma que imite um ponto, que é, eu vou entrar, tem aqui, né, o Vzinho do ponto, eu vou entrar com a linha aqui e vou voltar com ela aqui no ponto anterior.
Isso aqui depois a gente lida com isso. E aí ele fica igualzinho aos outros pontos por cima. E o acabamento do nosso punho agora vai ser em amarelinho. E eu quero que faça que dê aquela juntadinha no punho. E para isso, eu vou introduzir a minha linha. E aí, em vez de fazer um ponto a cada ponto, eu vou diminuir um ponto a cada ponto. Ou seja, eu vou pular ponto sim, ponto não. Aqui no último, eu vou fechar com ponto baixíssimo, o primeiro e o último. E eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo. Dessa vez eu vou pular só o primeiro aqui. E vou fazer um ponto em cada ponto. Aí aqui pra fechar o acabamento do punho, eu vou fazer igual eu fiz no verde, cortar essa linha, puxar, pegar o primeiro ponto aqui da carreira, enfiar aqui entre as duas negocinhas, botar aqui pra dentro e depois a gente arremata essas linhas. Mas é isso, esse é o acabamentico do punho. Agora é só fazer a manga pro outro lado e depois a gente vai fazer o acabamento da gola e da frente e das costas da barra. Aí agora a última coisa pra finalizar é fazer uma carreira de pontos baixos aqui na volta toda com o verde, só pra dar acabamento. Eu vou começar virando aqui, vou começar no meio das costas. Aí eu vou introduzir a minha linha, subir uma corrente e fazer um ponto baixo em cada buraco que eu achar. Vou botar meu marcador de pontos aqui no primeiro ponto direitinho, para eu chegar nele bem feliz, bonitinha e contente. Aí, ó, chegando aqui nessa parte que vira, eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Vai ficar esses dois pontos baixos aqui que vai fazer essa curva. Aí aqui onde tem essa outra curva que é ao contrário, né, pra dentro, aquela era pra fora, essa daqui é pra dentro, eu vou fazer dois pontos juntos. Então eu subo aqui e não passo por cima do negócio, pego no outro ponto, também subo aqui e passo por dentro dos três. Eu vou fazer desse jeito aqui também, nessa curva que é pra dentro. E aqui embaixo, nessa curva que é pra fora igual essa, a gente faz igual esse daqui. Chegando aqui no último ponto, pode cortar a linha e puxar. Passar ela aqui no meio dos dois. Passar aqui entre os dois. E aí, pra arrematar essas linhas, com a mão também, eu vou dar um nozinho nas linhas que estiverem próximas umas das outras. Mas aí a gente vai esconder igual esconde na peça normal, né? Só que aqui a gente vai fazer com a mão. E fica bem escondidinho, porque ela é bem peludinha, então nem dá pra ver. E agora é só fazer isso com todas as outras linhas que sobraram.
É isso, acabamento pronto, 2 mangas prontas, tudo pronto. É isso que temos. Um mini maxi cardigan nas cores da Copa. Eu amei demais, estou louca pra sair por aí assistindo os jogos trajada no meu maxi cardigan babadeiro. Se vocês gostaram desse tutorial, me sigam aqui no YouTube também, é Bárbara Kramer, o meu canal. No Instagram é Bárbara Kramer também. Lá no TikTok é outro arroba, mas se você procurar por Bárbara Kramer, você vai me achar. E é isso, meninas. Espero que vocês se divirtam aí, tanto quanto eu me diverti. E a gente se vê no próximo. Tchau!